Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da briga entre o Maduro e o Lula, hein? Parece que a situação entre Brasil e Venezuela está bastante crítica, tá? Olha só que coisa que está acontecendo aqui. O Maduro chamou o embaixador do Brasil de volta para esclarecimentos e não sei o que lá. Isso tudo por conta ainda da questão da entrada da Venezuela nos BRICS, que segundo Maduro, o Celso Amorim teria prometido que não iria se opor e coisa e tal, e no final das contas se opôs e não sei o que lá, e tá tudo muito estranho nessa história. Eles fizeram uma brincadeirinha aqui, ó, botaram um negócio aqui, ó, quem se mete com a Venezuela se ferra, né, e coisa e tal. Eu tô torcendo pela briga, meu amigo, eu quero mais é que ferrem com o Lula mesmo, né. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Cão Falante de Nassau, Miojo de Picanha Tem Gosto de Abóbora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Lula, né, com aquela briga muito estranha que eu falei para vocês, ele ter recusado a Venezuela, a entrada da Venezuela nos BRICS e coisa e tal. E como eu falei para vocês, isso não é uma decisão padrão Lula, por mais que o Lula não tenha reconhecido a presidência da Venezuela, não tenha reconhecido que o Maduro ganhou a eleição, eu sei que o Lula adoraria fazer isso. O Lula ama o Maduro de paixão homossexual e tudo. O Lula faz qualquer coisa pelo Maduro, adoraria fazer isso. O que está impedindo o Lula de fazer isso? Eu não sei dizer o que é, mas eu tenho algumas suspeitas, né? A gente vai explorar isso daqui. Mas vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui, né? O Maduro chamou o embaixador do Brasil de volta em ato de repúdio e aumentando a crise. Mas repara, o Brasil não fez nada, o Lula não fez nada, né? Ou seja, o Lula negou o direito da Venezuela de entrar nos BRICS, bloqueou a entrada da Venezuela nos BRICS, por quê? Não se sabe por quê, a verdade é essa, porque os BRICS não querem dizer nada no final das contas, né? É um grupo natimorto no final das contas, mas o Lula fez essa coisinha. Por que a Venezuela queria entrar nos BRICS? Ela queria entrar nos BRICS porque isso seria um reconhecimento da legitimidade do governo Maduro. O governo Maduro, eleito daquela forma que todo mundo viu como é que eles foram eleitos, ou seja, com fraude óbvia, a fraude clara, a fraude, o Maduro conseguiria fechar um acordo e entrar num grande bloco, né, que é o bloco dos BRICS e coisa e tal, teve reconhecimento internacional. Não teria problema nenhum, porque a China reconheceu a eleição do Maduro, a Rússia reconheceu a eleição do Maduro, e né, os outros países que não reconheceram, o Brasil que ainda está nessa de não reconhecer e coisa e tal, vários outros países ainda mais assertivos, né, já decidiram que quem ganhou foi o Edmundo Gonzalez, eu tenho certeza que quem ganhou foi o Edmundo Gonzalez, mas está nesse impasse ainda, né? Enfim, segundo estão dizendo aqui, além do veto da adesão ao BRICS, o motivo alegado seria o comportamento de Celso Amorim para assuntos internacionais. No Itamaraty, é ordem não reagir nem comentar o gesto venezuelano. Repara, é isso que o Brasil tem feito desde aquela época, desde o momento do BRICS, né? O Brasil negou a entrada da Venezuela no BRICS, mas depois disso não falou mais nada. E a Venezuela está só piorando a situação, xingando Lula, falando um monte de coisa, ameaçando e não sei o que lá, e o Brasil não faz nada. Ou seja, por que isso está acontecendo nessa história? A minha visão disso daí é que só pode ser briga de chantagem. Só pode ser isso. Não tem outra alternativa, né? Olha só o que a Venezuela colocou aqui. A gente já viu, eu já fiz um vídeo falando, né, que o procurador da Venezuela falou que o Lula, não sei o que lá, que é um agente da CIA, e agente da CIA, você sabe, pessoal da esquerda, né? Chamar alguém de agente da CIA é um xingamento terrível, né? Enfim, aqui, ó, fizeram essa charge aqui, que claramente não tá, eles não dizem que é o Lula aqui, né? Mas, poxa, olha só, a bandeira do Brasil com o que claramente é o perfil do Lula aqui, ó. Quem se mete com a Venezuela se lasca e coisa e tal. Eu não sei o que eles vão fazer, porque eles não têm como fazer nada. É verdade, a Venezuela está mais quebrada que o Brasil nesse aspecto, então não tem muito que eles possam fazer, a não ser chantagem. E esse é o problema. É isso que eu acho que está acontecendo aqui. O que o Maduro está querendo deixar claro para o Lula é o seguinte: a gente tem segredos aqui que a gente pode contar aqui que podem te prejudicar. E eu torço para que isso seja certo, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal está fazendo essa campanha, por quê? Porque existe uma ala do PT que está impedindo o governo Lula de romper com o Maduro. Essa ala do PT é o Lula, tá? É o Lula, não tenha dúvida não. Eu já falei para vocês, o PT não faz nada sem a chancela do Lula. O Lula adora usar o PT como se fosse um alter ego dele. Então essa história toda tá assim, né? O Lula mandou o PT falar que aprova o Maduro, que apoia o Maduro, mas ele próprio, como chefe do governo brasileiro, não pode fazer isso, né? Aí fica a questão, né? Por que o governo brasileiro não pode fazer isso? E a minha suspeita
é aquilo que a gente já falou alguns dias atrás aqui, a questão do Gripen, né, dos jatos Gripen. Você não achou estranha a cronologia da coisa? Os Estados Unidos reabriram a investigação da Saab, né, que é a empresa sueca que produz os jatos Gripen, e essa investigação aqui no Brasil já tinha apontado um monte de indícios de que houve, de fato, pagamento de propina para um monte de gente, e todo mundo sabe que teve, né, gente? Essas licitações todas têm, cara. Não tem nada que seja vendido ou comprado pelo governo federal que não tem um monte de corrupção no meio do caminho. Então todo mundo sabe que tem isso, né? E o que eu imagino que tenha acontecido com o Biden, né? O Biden tem essas informações lá nos Estados Unidos e chamou o Lula e falou, o negócio é o seguinte, Lula, a gente está aqui com esse caso da Saab aqui, que a gente reabriu aqui, e essa coisa pode ir de duas formas. Ou você obedece a gente e a gente vai ficar quietinho, não vai fazer nada, ou então você continua aí amiguinho dos BRICS e bota a Venezuela nos BRICS e reconhece a Venezuela e não sei o que lá. E nesse caso a gente vai botar algumas informações da mídia aí que vão ficar muito ruins para você, né, dessa questão da corrupção que rolou aí na compra dos jatos da Gripen. Dos jatos Gripen, né? Eu faço essa confusão, já fiz a confusão, obrigado ao pessoal que me corrigiu. Gripen é o nome do jato, a fabricante é a Saab, né? Enfim, essa confusão toda, eles vão jogar isso no ventilador, né? Eu não descarto isso não, tá? De fato, eu acho que é isso que está acontecendo. E aí, como a Venezuela sabe que tem chantagem do lado de lá, a alternativa que ela tem é fazer chantagem do lado de cá. Eles estão falando o que o Maduro está querendo fazer. O que é se lascar, né? É lógico, não vai ser a Venezuela invadir o Brasil. O governo da Venezuela é completamente maluco, a gente sabe disso, mas a verdade é que o pessoal ainda não está comendo cocô, né? Então, ou seja, ainda não é aquele maluco nesse nível. Eles sabem que não tem como bater com o Brasil, né? O Brasil, as Forças Armadas brasileiras estão todas depauperadas, todas sucateadas e coisa e tal, mas dá coça na Venezuela a gente ainda consegue dar. E aí as implicações econômicas disso seriam muito piores, né? Lembra, o Lula era o cara que estava querendo ajudar o Maduro, que estava querendo perdoar a dívida do Maduro, que estava querendo voltar a comprar energia da Venezuela, umas coisas, né, absurdas que não deveria ter feito de forma alguma, mas é isso que acontece. Então, não tem como a Venezuela bater no Brasil. Como que a Venezuela vai bater no Brasil? A não ser que ela bata no Lula, né? E aí que eu digo para vocês que eu estou pela torcida, pela briga aqui, né? Quem sabe realmente o Maduro tem informações confidenciais aí que seriam muito ruins para o Lula e que ele pode liberar também, ou seja, da mesma forma que o Biden está fazendo isso lá com o Gripen, a Venezuela promete fazer com alguma outra coisa, né? E essa é a essência do governo Lula, é o que eu falo para vocês. A esquerda aqui no Brasil fez de tudo para voltar ao poder num desespero de resolver o problema, temos que voltar ao poder, só que aí voltou com um presidente fraco. Voltou com um presidente cheio de esqueletos no armário, cheio de falhas próprias de caráter, incapaz de lidar com os problemas modernos do Brasil, refém do Congresso, tudo tem que pagar. Qualquer coisa que queira aprovar tem que pagar para aprovar. Por quê? Porque não tem iniciativa, não tem um plano para o Brasil, não tem nada. E ainda tem esse tipo de coisa, pode ser chantageado facilmente até por republiquetas de banana como a Venezuela, né? Então, eu vou te falar um negócio. Estou torcendo pela briga. Vai lá, Maduro. Entrega aqui, né? De novo, a ala do PT que impede o governo Lula de romper com o Maduro, essa ala do PT chama-se Lula. É o Lula, tá? Toda vez que a Gleisi Hoffmann assina alguma coisa pelo PT, pode ter certeza, isso é o Lula que ligou para a Gleisi Hoffmann e falou, Gleisi, assina aí. A Gleisi Hoffmann não toma nenhuma decisão por conta dela. O PT é um partido totalmente submisso ao Lula. O Lula gosta de vender essa ideia de que o PT é uma outra coisa. Não, porque o PT é muito radical. Eu sou o Lula não é o PT, coisa e tal. Mas na verdade, né, é o PT, é o Lula tentando recriar aquela velha teatro das tesouras entre ele e o PT, né? Ele é o moderado, o PT é o radical nessa história toda, né? Mas na verdade é a mesma coisa, são a mesma figura por trás, né? Então é isso daí, tomara que o Maduro fale logo o que sabe, aí tomara que dê mais merda nessa história. Tô torcendo pela briga nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.